Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e hoje nós vamos demonstrar o comprimento da circunferência e a área da circunferência, beleza? Então vamos começar com o comprimento da circunferência. Então para demonstrar o comprimento da circunferência, a gente tem que perceber uma coisa, que quando nós pegamos o comprimento da circunferência e dividirmos ela pelo seu diâmetro, nós sempre teremos uma constante. Mas tem que ser uma circunferência de verdade, não vai pegar aquelas circunferências mais ou menos não, é uma circunferência de verdade, beleza? Então se a gente pegar o comprimento, que é toda essa rodelinha aqui, ó, o comprimento, e dividir pelo diâmetro, a gente tem uma constante. E essa constante é um número muito famoso, que nós conhecemos ele por π. Olha só que legal. Então a gente tem que o comprimento sobre o diâmetro é igual a π. Então, para a gente achar o comprimento da circunferência, a gente multiplica pelo diâmetro dos dois lados. Então, se a gente multiplicar pelo diâmetro dos dois lados, a gente vai ter comprimento igual a diâmetro vezes π. Mas essa não é a fórmula que eu conheço da comprimento da circunferência? Bom, então se você parar para pensar que diâmetro nada mais é do que 2R's, olha só. Então a gente vai ter que 2R vezes π é igual ao comprimento da circunferência. Beleza? Então tá aí a nossa demonstração do comprimento. Então, antes de nós irmos para a área, eu vou pedir para você que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe ele para os seus amiguinhos, amantes da matemática. E da física também, apesar de que a gente ainda não tem vídeo de física, mas teremos. Vamos lá. Vamos para a área da circunferência. Então, primeiramente eu vou começar com o quê? A gente dividiu essa circunferência em 4 triângulos, para tentar calcular a área dela. Então, a gente vai ter aqui que a área da circunferência, o S da bolinha, vai ser aproximadamente 4 S de triângulos, 4 áreas do triângulo. Mas você percebe aqui que não é uma aproximação muito boa, né? Porque ainda tem essas áreas que eu estou pintando de azul aqui, que não foram computadas nesse cálculo. Então, para melhorar essa aproximação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer outra circunferência, só que dessa vez a gente vai dividir ela em 8 triângulos. Tá vendo que ela já está muito mais próxima da área da circunferência. Então, a gente diria que a área da circunferência seria aproximadamente 8 áreas de triângulo. Mas ainda não tá bom o suficiente, né? Tá vendo que ainda tem esses pequenos espaços azuis aqui. Então, para a gente ser mais hardcore, a gente vai logo fazer o quê? A gente vai dividir essa circunferência em infinitos triângulos. Eita, o bagulho ficou louco agora, né? Mas antes disso, eu quero que você perceba uma coisa. Que quando a gente tinha 4 triângulos, a gente tinha essa base e essa altura aqui, certo? E quando a gente dividiu para 8, essa base ela diminuiu. E essa altura, ela aumentou um pouquinho, tá vendo? Então, quando a gente divide essa circunferência em infinitos triângulos, o que vai acontecer? A gente vai ter a área da circunferência vai ser igual a n triângulos, que é infinito, a gente vai chamar de n triângulos. Que a área de um triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2, certo? Só que perceba o seguinte, que a base desses triângulos são n triângulos, um triângulo aqui, até completar essa circunferência. Só que como são infinitos, eles são muito pequenininhos. Essas bases, elas são tão pequenininhas que a soma de todas elas vai acabar por ser o quê? Próprio comprimento da circunferência, se você perceber aqui. São pequenininhos, eles são basicamente são a própria circunferência, a soma de todas elas. Então, se a gente pegar o n vezes b, que é os n triângulos vezes a n bases desses triângulos, dividido por 2, certo? O que é isso aqui? Isso aqui, o n vezes b, vai ser o comprimento da circunferência. Tudo isso dividido por 2, certo? Só que a altura, lembra que eu falei que a altura sempre vai ficando maior aqui, conforme você vai dividindo em mais triângulos? A altura aqui, ela vai se tornar o próprio raio da altura de um triângulo. Então é isso que acontece, olha só. A gente vai ter que a área da circunferência vai ser o comprimento dela vezes o raio dividido por 2. Então, se a gente continuar, a gente vai perceber o quê? Que a gente vai ter que o comprimento é 2πr, certo?
a altura é R e a gente está dividindo tudo por 2. Então a gente vai poder aqui cortar os dois e a gente vai ter que a área da circunferência vai ser πr ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente demonstrou o comprimento e a área da circunferência. Isso aqui foi mais uma demonstração trivial.